Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula. O tema de hoje é Sistema de Contas Nacionais. Vamos lá. Bom, primeiramente, vale lembrá-los, né, que dando sequência em nossa última aula, onde vimos um pouco dos agregados macroeconômicos, o sistema de contas nacionais ele vem interagir com os agregados, né? Então, na verdade, esse sistema de contas é o sistema que realiza as métricas envolvidas por trás dos agregados macroeconômicos. Então, lembrando a todos que em toda atividade econômica nós temos a utilização das famílias e das empresas. As empresas que contratam, que buscam no mercado de trabalho pessoas, famílias dispostas a vender o seu esforço pelo salário. E, de outro lado, essa empresa, quando contrata os fatores de produção, pessoas, mais insumos, mais capital e realiza, né, uma atividade produtiva, seja ela bens ou serviços, ela está remunerando por esse trabalho, né? Então está disponibilizando seu produto ou serviço no mercado, ou seja, ofertando, né, seu produto ou serviço no mercado em troca de uma remuneração. Com essa remuneração, após a venda, ela também irá remunerar os seus trabalhadores. Bom, com isso, essa atividade econômica ela pode gerar externalidades que são positivas ou negativas, né? Como, por exemplo, uma indústria que faz um processo de transformação de um determinado produto e despeja, né, em nossa atmosfera resíduos gasosos, como por exemplo CO2. Né? Então isso é uma externalidade que para uma produção, uma determinada produção, uma consequência negativa seria uma poluição, um aumento dos níveis de poluição. Então isso caracteriza uma externalidade que ela pode ser negativa ou não. Quando uma pessoa realiza uma ação, seja ela produtiva, né, na tentativa de gerar riqueza, ela pode contribuir de forma negativa ou de forma positiva. E isso gera o que nós chamamos de externalidades. Bom, ainda falando de atividade econômica, e nós vimos um pouquinho desse quadro, desse slide na aula passada, né? Então a atividade econômica ela é remunerada e existem algumas formas de remuneração, né? Através de salários ou aluguéis, salários para os trabalhadores, aluguéis para o proprietário de um imóvel que disponibiliza esse imóvel para locação, e em troca recebe um pagamento chamado aluguel. Com relação à produção, né, as empresas que negociam, que ofertam os seus bens ou serviços também são remuneradas quando vendem esses bens e serviços. E também, no lado da demanda, o consumo e o investimento. As pessoas que recebem os seus salários, ou que recebem os seus aluguéis, ou que recebem o seu lucro, caso seja uma pessoa dona de uma empresa, ela vai consumir, ela vai gastar esses valores em consumo. Ou vai poupar e vai investir uma parcela desse lucro, né, desse rendimento, através do que a gente chama de investimentos. E aí, falando em si das contas nacionais, é preciso destacar que essas contas são estatísticas econômicas, né? Elas realizam uma análise sobre o funcionamento da economia como um todo, sob diversas óticas. Nós vimos também na semana passada, e vamos relembrar logo mais, a ótica do produto, a ótica da renda, tá? Vamos adicionar a ótica das despesas. Então, a contabilidade nacional, segundo Feijó e Ramos, é um sistema contábil que permite a avaliação da atividade econômica em um determinado período em seus múltiplos aspectos. Então, essa avaliação contábil, econômica, ela precisa ser consistente, ela precisa ser padronizada e precisa ser contínua. Então, são métricas estabelecidas através de entidades padronizadas, são métricas que são consistentes e precisam ter continuidade. Não adianta eu avaliar um indicador em 2010 e depois, daqui 30 anos, eu faça uma nova avaliação.
Então precisa ser contínuo, precisa ter padrão, precisa ser consistente para que a gente tenha uma quantidade razoável de números, de indicadores, para que possa ser realizada uma análise, uma avaliação mais objetiva. Então, o sistema de contas nacionais é uma ferramenta que tem um objetivo bem estabelecido, que é, a partir de um marco estrutural teórico, apresentar recomendações de como obter os dados para quantificar, para mensurar esse marco teórico. Bom, rapidamente eu vou demonstrar para vocês o fluxo circular de renda. Então, de um lado nós temos as empresas, de outro lado nós temos as famílias, e dentro dessa estrutura nós temos dois fluxos. O fluxo em vermelho é o fluxo real e o fluxo em verde é o fluxo monetário. Bom, a métrica é bem simples, né? As empresas contratam as famílias e, ao contratar as famílias, elas pagam salários, e as famílias vão, após o recebimento desses salários, vão ao mercado de bens e serviços consumir, né? Demandar por produtos. Então, as empresas vão remunerar e, em contrapartida, elas posteriormente também venderão seus produtos e serviços. Então, o fluxo real nada mais é do que uma família ir ao mercado, comprar um bem ou adquirir um serviço, né? E o fluxo monetário é o pagamento que tanto as empresas fazem às famílias, quanto as famílias fazem às empresas no ato de consumir algum produto ou serviço. Simplificadamente, é este o modelo do fluxo circular de renda entre empresas e famílias. Mas a gente incrementa um pouco e amplia essa visão, porque nem todo recurso recebido é gasto, né? Então, tanto as famílias quanto as empresas, elas podem investir, elas podem poupar recursos e investir isso no futuro. Então, quanto a isso, existe o mercado financeiro, né? Onde as trocas por dinheiro são realizadas. Por exemplo, as famílias que poupam e não vão utilizar esse recurso em um curto prazo, podem destinar esse recurso ao mercado financeiro, emprestando isso a juros, e outras pessoas, empresas ou famílias que queiram, né, realizar os seus investimentos, aumentar, por exemplo, a estrutura empresarial, comprar novas máquinas, então buscam no mercado financeiro fundos, né, para que essas realizações sejam feitas no futuro. Com relação aos componentes do sistema de contas nacionais, nós temos a legislação, né, os manuais de contas, o primeiro em 93 e o segundo em 2008, uma atualização feita em 2008. Quais são as principais funções do sistema de contas nacional? Coordena a produção das estatísticas econômicas, oferece precisão e confiabilidade aos indicadores de desempenho da economia, e ajuda a entender as relações entre os setores da economia. Então são as principais funções. Divulgações do sistema. Através das contas econômicas integradas, através das tabelas de recursos e usos, ou através do produto interno bruto, que pode ser trimestral ou anual. Dentro dos agregados macroeconômicos, nós vimos na semana passada a ótica do produto e a ótica da renda. Agora vamos agregar a ótica da despesa. Só para relembrar, o produto interno bruto representa a produção de todas as unidades produtoras de uma economia em um determinado período de tempo a preços de mercado. Com relação a dados, esses dados não são muito atuais, são de 2018, mas a título de conhecimento, então, em 2018, o Brasil apresentou 6,8 trilhões de PIB ao ano, 1,8 trilhões no segundo trimestre de 2019 e, naquele momento, em 2019, 1% de crescimento. Hoje nós temos um PIB que está se recuperando, né, da pandemia, já apresenta números positivos com relação ao ano passado. A previsão é que nós encerremos 2021 com um PIB positivo, tá? Ou seja, a recuperação pode se dar ao todo ao final de 2021. Né? Nós podemos chegar ao final do ano com o PIB já
em proporções de crescimento um pouco mais elevadas. Então vamos falar sobre as óticas, né? A ótica do produto, só vou relembrar, desconta do valor da produção o que foi adquirido de outras firmas. Quando a gente vê a ótica da renda, é a soma dos pagamentos aos fatores de produção empregados no processo produtivo, capital e trabalho, como exemplos. E na ótica da despesa, é a soma do total dos gastos dos agentes econômicos com o consumo de bens e serviços, além do investimento para ampliação da capacidade produtiva ou a manutenção do equipamento. Produto Interno Bruto per capita. Então, é uma medida síntese de padrão de vida e desenvolvimento econômico dos países. Vamos relembrar sempre, né, que quando eu olho o PIB per capita, não significa que todas as pessoas estão recebendo aquele valor, né? Porque quando eu olho um PIB per capita, é um PIB por pessoa, um PIB por cabeça. Não significa que toda a população recebe os mesmos valores. Então, o PIB, ele mascara um pouco a desigualdade social, né? Então, a gente sabe muito bem que algumas pessoas vivem com muito pouco, né? Então, muito abaixo, inclusive, do que expressa o PIB per capita. E a renda nacional bruta, ela considera o valor adicionado gerado por fatores de produção de propriedade de residentes, toda a renda nacional interna, residentes no país, né? Por isso renda nacional bruta, porque estamos falando apenas da unidade nacional, sem levar em consideração aquilo que vai, né, aquela renda que é originária do exterior. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje é essa. Eu fico por aqui e nos vemos na próxima aula. Até lá!